Muito obrigada pelo convite. E é isso, né? Estar aqui para conversar um pouco sobre a minha experiência. No caso, não chegou a ser um divórcio nesse sentido judicial, né? Que já é uma diferença também. Eu não passei por essas questões. Foi uma separação, né? A gente morava juntos e aí a gente decidiu se separar. Então, também não teve esse outro peso que é o divórcio. Eu acho que, então, até a gente pode pensar em processo de separação com filhos, né? Porque realmente o divórcio em si, o ato do divórcio, tem um outro peso agregado. Isso. Mas eu acho que como a gente vai estar falando muito aqui de como é viver isso, de não ter o pai dos seus filhos junto, eu acho que essa é a primeira coisa, ou mais ainda, como ser solteira, né? Seja divorciada, seja o que for, né? Não ter um compromisso, ser uma mulher solteira e ter filhos. Bruna? Hello, sim, estou por aqui. No meu caso foi divórcio mesmo, né? Com todo o protocolo, né? E todos os processos envolvidos. E vamos lá, vamos começar. Obrigada, Rayane, por aceitar nosso convite, que foi. É bom sempre falar um pouquinho das fofocas de bastidores. Foi um negócio assim, bem planejado, né? Foi ontem. E aí, topo, partiu. Vamos nessa. Eu acho que a primeira pergunta para a gente, para nós três que vivemos isso, né? Essa separação, qual que é o peso de se separar com filhos? Então, eu queria iniciar minha fala pontuando esse demarcador social, né? Porque, assim, enquanto eu estou falando de um lugar que é poder pensar sobre como foi esse processo de separação, tem mulheres que nem chegam a viver isso, porque são abandonadas muito antes, né? Ou nem chegam a ter esse convívio com o parceiro. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso. E também uma outra coisa que é a escolha, que foi minha, né? E isso já também demarca uma série de diferenças, porque muitas mulheres também não escolhem esse processo e são pegas de surpresa. Então, no meu caso, foi uma escolha que também gerou outros efeitos, né? Mas é preciso considerar isso. E sobre o peso, né, dessa separação, eu acho que é todo um projeto de vida que se esvai, né? Então, assim, para mim o peso é ter que abrir mão desse projeto de vida carregando uma bagagem, que são os filhos. Então, para mim, eu vejo como esse peso, né? E aí o peso não necessariamente é sempre ruim, mas a gente não pode negar a parte ruim disso, que é ter que saber que vai haver um convívio aí para o resto da vida, um vínculo para o resto da vida, que em qualquer outra relação sem filhos, talvez eu não precisasse ter. Eu entendi isso como um peso, né? Então, assim, qualquer atitude, qualquer estilo de vida que o pai dos meus filhos decida adotar, isso vai ter impacto sobre a minha. Coisa que muito provavelmente não teria se eu não tivesse filhos. Mas o que ele decidir fazer da vida dele, isso vai refletir na minha, sim. É complicado. Eu acho que isso que tu tocaste agora, Rainha, duas coisas eu achei importante. Primeiro, de delimitar o lugar de cada uma, né? A partir de onde que a gente está falando. Realmente, a gente aqui se encontra no fato de sermos mulheres que não estão se relacionando com os pais dos filhos, mas ainda assim a gente se desencontra em como que isso aconteceu e como que isso foi vivido, né? Em algumas coisas eu acho que a gente se aproxima muito e outras peculiaridades vão aparecer. E aí talvez a gente se distancie mais ainda de outras mulheres, como você falou, que não tem nem a possibilidade de pensar sobre isso, que já são abandonadas muito antes ou que não chegam nem a ter nenhum tipo de relação. Eu acho que isso é uma coisa importante. O outro ponto que tu falaste agora com relação a esse vínculo que se mantém. É uma separação, mas mantém esse vínculo. Isso é muito difícil. Eu acho que tem um fato sobre mim, curiosidades. É que eu não me separei só uma vez, né? Me separei 2 vezes. A primeira vez que eu me casei, eu era muito nova, aí é uma outra história, fica para um outro podcast, esse daí. Mas foi uma coisa meio doida, foi uma irresponsabilidade, enfim, eu disse, é outro podcast. E eu me separei 3 anos depois. Completamente diferente, porque foi algo assim, rompe e acabou. Sabe? Acabou, não tem nenhum vínculo, eu não sei onde essa pessoa está, ele não sabe da minha vida, enfim,
seguimos e pronto. Agora, num divórcio com filhos, você tem que manter algum tipo de relação. Você não tem a possibilidade, ainda que você queira, de romper completamente. Por mais dolorido que tenha sido qualquer tipo de coisa que você tenha passado, tem uma série de coisas que você pensa assim. Eu ouvi muito: nossa, como você lidou com tal coisa de uma maneira tão... Não, gente. É só uma questão de pura necessidade mesmo. Você precisa, você tem filhos e você precisa do pai dos seus filhos, você precisa manter esse vínculo pelos seus filhos. Então, para mim, a resposta seria: o maior peso é de que você precisa manter uma relação, não há possibilidade de simplesmente dizer não dá mais, isso que você fez, ou isso que você foi, ou o que vivemos foi muito insuportável, não dá mais. Não é possível romper completamente. Bom, pois é, vocês falaram de peso aí, e aí eu fico pensando, normalmente a gente tende a pensar que o peso é maior para quem foi acometido pelo desastre, né, assim, do tipo, eu não estava esperando, e aí foi a decisão da outra pessoa. Só que aí eu fiquei pensando agora, quando a Rayane falou, o quanto deve ser, não sei se muito mais pesado, mas deve ser um peso bem diferente. Você tomar a decisão, né, de você ser a pessoa que bateu o martelo, porque no meu caso, a martelada final não foi minha, mas eu já vinha ensaiando isso há anos. Gente, anos. Eu acho que se acontecer isso novamente agora, eu não consigo passar um mês pensando nisso. Vocês entendem? Assim, e esse peso todo com a bagagem, de fato, assim, é um peso seu. Tem os outros pesos dos filhos, né? Tem uma bagagem que você vai ter que sair ali arrastando. E arrastando da melhor maneira, né? Para não deteriorar as bagagens também. E tem, para mim, assim, a parte que mais pesa, além da questão do vínculo, é um vínculo que a gente vai ter que redescobrir, porque já tem uma história antes. E aí você vai ter que construir uma outra história, já que você não tem como se esquivar disso, né? Se alienar disso. Então, o peso para mim é isso, assim, é ponderar sobre o que já foi vivido, que não tem como ser apagado, que faz parte da história dos seus filhos, né? E ainda assim ter que construir uma coisa totalmente diferente agora, né? Eu acho que o vínculo se repete aí para as três, e acho que para a maioria das pessoas, né, em relação a divórcio com filhos. Pois é, Bruna, sobre isso que tu falou, né, de ter que refazer esse vínculo, redescobrir, acho que eu estou passando por esse processo ainda, né, de redescoberta do vínculo, porque como meu processo de separação foi muito tranquilo, entre aspas, né, assim, dentro do limite, eu achei que eu pudesse ser super amiga do meu ex, assim, que a gente terminou. De nada, inocente. Quem não acha, assim, acho que é normal. E aí eu romantizei, né, esse término, achando que a gente ia poder ser melhores amigos e tô aqui para tudo. E assim, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não. Principalmente quando eu comecei a sentir necessidade de fazer algumas exigências sobre divisão do tempo. E aí eu fui pensando isso por um bom tempo, né? De não, vamos ser melhores amigos aqui. Só que aí eu fui vendo que não era possível. E foi aparecendo alguns conflitos, né? Discussões mesmo. E falas muito hostis, principalmente da minha parte. Enfim, algumas coisas foram aparecendo depois, assim, de mágoas, desse ainda processo de separação, que eu também não acho que tenha acontecido naquele dia que ele saiu de casa, né? Mas, enfim, eu senti isso de início, né, que a gente podia ser melhores amigos, depois eu vi que não, e também que, por um momento, achei que a gente fosse virar inimigos, e também vi que não. Então, nessa tentativa de achar um meio fui percebendo que é possível, em alguns momentos, dividir algumas coisas da minha vida. Em alguns momentos, me senti muito apoiada pelo meu ex. É como eu sinto que nós somos parceiros, não somos amigos, mas somos parceiros. Em alguns momentos, a gente se apoia. Eu sinto que eu posso contar com ele, mas ele também não é mais a primeira pessoa que eu procuro para contar. Então, eu sinto que, no as contas, ele tá ali, assim como eu tô para ele. Só que ele não é a primeira pessoa que eu corro para contar alguma coisa, tanto de boa quanto de ruim na minha vida. Então é isso. A relação que eu consegui manter foi essa. A gente procura se respeitar, a gente procura ter um contato sobre nossos filhos, principalmente. Então, assim, sobre a vida dele, pessoal, eu não sei nada, e eu acredito que ele também não saiba nada da minha. A gente não fica se perguntando sobre o que é que acontece na vida um do outro,
O que fica para mim é isso, essa sensação de que não somos amigos, mas somos parceiros. Eu acho que isso tem muito... boa, realmente. Acho que se a gente entende que parceria não é a mesma coisa de amizade, até porque não tem como burocratizar uma amizade, né, gente? Assim, não tem nada que resista. Eu acho que a coisa começa a tomar um caminho melhor. Mas tem muito a ver também, eu acho que, assim, por isso que eu falei, é normal, né? Todas nós buscamos nos apoiar nisso. Porque, assim, acho que é a imagem que a gente quer passar também para os filhos, né? Eu lembro que eu pensava muito nisso, assim. Porque também tem outra coisa, tem casais que têm essa amizade um pouco mais delimitada, né? No meu caso, nós éramos realmente muito amigos, sempre fomos muito amigos. E aí era a única parte que eu queria que não se dissolvesse, né? Eu ficava na dúvida, assim, tá, mas é por causa da minha filha, da nossa filha? Ou é porque eu não consigo, né? Ou é porque essa parte aqui eu não sustento ainda que se desmanche, né? Que vai embora. E quando eu entendi que não era possível, né? Principalmente quando ocorre né, tem toda essa tramitação de documentação, de não sei o quê, de você ter que dar um valor, né, financeiro para coisas que você jamais pensava, e essa foi uma das partes mais difíceis para mim. Você entende que ou você precisa, né, e aí a outra pessoa também tem que concordar, delimitar ali uma parceria, ou a coisa não vai funcionar. Porque também não é assim, a gente não vai conseguir ser amigos. Mas como a Rayane falou, às vezes a gente pensa que vai se tornar inimigos, e aí o negócio fica muito mais difícil de sustentar. O que eu estou ouvindo vocês, o que me chama a atenção é que, assim, a separação, o divórcio com os filhos, muita coisa fica atravessada pelos filhos, né? Essa coisa que Bruna falou, por exemplo, da amizade. Eu também tinha uma relação de muita amizade, muito companheirismo. E era muito difícil perceber que, de repente, isso não ia mais existir. Né? Não é não existir mais porque viramos inimigos, mas porque realmente começa a burocratizar algumas coisas, que não é possível manter a mesma coisa. É preciso aceitar a dor de que há uma perda, sim. Dá para recriar uma outra coisa, que eu acho que é esse companheirismo que vai surgindo. Mas o que era, não dá para ficar nada do que era. Tem que, realmente outra coisa tem que nascer. E muito disso é feito através dos filhos. Porque primeiro a gente começa a achar que está fazendo tudo isso só pelos filhos. Em parte estamos, né? Assim, eu tenho uma preocupação, sempre tivemos uma preocupação muito grande de que nossos filhos percebessem que o que acabou entre nós tinha a ver com nós dois, mas o que era possível que eles tivessem em relação ao nosso cuidado, ao nosso amor, isso permaneceria. Mas que também tem aí um pouco de falácia da nossa parte, porque eles também perdem, eles também, só foi uma coisa que acabou entre nós, tudo se mantém para vocês. Não, não é verdade, também muda para eles a relação com os filhos, mas o que está me chamando a atenção enquanto eu ouço vocês é isso, como a gente também começa a viver algumas coisas muito atravessada pelos filhos, assim, de desejos que são nossos, até que fica realmente só essa parceria que pode ser mantida por causa deles, para eles. E talvez, com sorte, alguns casais conseguem fazer nascer uma outra coisa que não é aquela amizade que a gente acredita que vai ter no começo. Acho que tem coisas que só vão acontecer, assim, só serão possíveis de acontecer quando a gente se permite que tudo seja destruído, assim, que venha tudo abaixo. Né, para que você faça uma nova coisa com aquilo. Não adianta você ficar aqui tentando sustentar uma coisa ou outra, se, na real... Assim, eu acho que o caminho é mais ou menos construído dessa forma, né? Assim, é possível que você veja e olhe para o pai dos seus filhos e sinta ódio, né? Que sinta total hostilidade, como a Rayane falou, assim, às vezes a gente fala coisas que depois, pra que eu falei isso, né? Ou por quê? Mas depois que a gente se permite que tudo venha abaixo, aí sim a gente consegue dar novos sentidos, né? Novas configurações. Falando aí, eu lembrei, né? Uma vez meu ex falou que me odiava. Aí eu senti tanto alívio quando ele disse isso, porque eu pensei, agora a gente se encontrou no ódio. Era recíproco, E é isso, aí depois a raiva passa de um lado, passa do outro, e vamos mantendo aí a relação. Você falou sobre essa parceria pelos filhos, né? Às vezes, tipo assim, eu percebo que no meu caso essa parceria não se mantém só por eles, mas por mim também. Por ser uma pessoa que me conhece, e isso faz com que eu perceba ele como parceiro também por mim. Por ser uma pessoa que me conhece já há muito tempo, por ser uma pessoa que conhece minhas questões, muitas delas. Por exemplo, quando eu soube que o meu pai estava com câncer, ele foi um apoio. Então, assim, a parceria que eu estabeleci não é só pensando nos meus filhos, né? Mas também, como eu disse, não é a relação de melhores amigos. Assim, essa fala de Rayane, eu fico pensando, né? Assim, para mim seria um pouco distante. Não sei para ti, Tássia, né? E aí, porque nós também temos aí essa outra
similaridade, né, no processo. Eu não sei como seria ter essa parceria ainda, no caso, né, com o pai. Aliás, eu sei como é, no caso, porque o pai da Lara tem um outro relacionamento, eu também, né, já estou com outra pessoa, porque é mais um atravessamento, né, inclusive para a questão dos filhos, porque você não lida somente agora com o pai do seu filho que está ausente, ele está ausente com uma outra pessoa, e ele lá também está tentando reconstruir, né, a vida, toda a questão da identidade e tal. Então, é uma outra coisa que tu está colocando como sendo uma diferença, né? A gente começou falando que são processos diferentes. Eu acho que a gente poderia ter construído uma parceria por conta de Lara, né? Assim, mas não sei como seria, sabe, gente? Assim, é mais um ponto que torna a coisa ainda mais complexa em relação à história dos filhos. Eu acho que a parceria, o único motivo não é os filhos, mas como eu vivi uma relação que eu terminei sem ter filhos, eu vejo que quando você não tem os filhos, você tem menos motivos para investir nisso. Eu não sei também se, sabe, eu não sei também se a outra relação que eu tinha, assim, eu sei que a outra relação que eu tinha era muito, muito diferente, né? Essa relação com o pai dos meus filhos foi muito mais forte, foi muito mais intenso, uma relação de muito mais proximidade, muita coisa foi construída junto. Tá, eu sei que a parceria que eu tenho hoje, né, tem a ver, em grande parte, né, com a presença das crianças que possibilitou o desenvolvimento disso. Mas sei que não é só por eles, né? Sei que não é só por eles, porque também tem algo que tem uma relação para mim. Rayane, houve algum momento nesse teu processo de pensar na separação que tu pensaste em ficar por causa dos teus filhos? Considerei muito, inclusive era uma coisa que eu levava com muita frequência para a terapia. Eu falava, eu sempre fui a mulher que falava que não ia ficar com uma pessoa por conta de filhos. Eu estou me vendo nessa situação. Passei muito por isso, assim, esse pensamento de que eu preciso ficar porque os meninos são muito pequenos, eu não quero cortar esse vínculo, porque muda, pode ser a pessoa mais presente do mundo, mas só em não ter aquela... Muda a rotina, muda a frequência de encontros, então isso para mim foi muito pesado, era o motivo, assim, era acho que a principal pauta da minha terapia era isso, e eu ficava o tempo todo tentando me convencer de que era uma fase na relação, de que logo ia passar, e eu ficava o tempo inteiro me questionando sobre a minha capacidade de enfrentar fases difíceis em uma relação. Então, eu ficava o tempo todo, não, é porque todo casal passa por isso, né? Porque eu cresci vendo as mulheres da minha família passando por todas as coisas numa relação, suportando vários desafios na relação, em nome de um casamento, em nome desse modelo. E aí eu ficava pensando, poxa, será que é porque eu não tenho maturidade para estar numa relação? Será que eu preciso me anular mais, sabe? Era uma questão muito frequente, até eu decidir pela separação, né? Até decidir efetivar. Até porque eu e o meu ex, a gente já tinha terminado uma vez, a gente tinha passado quase um ano terminados, quando o Heitor tinha 1 ano. Então, eu percebi como isso foi impactante para Heitor. Heitor, quando via uma foto dele, chorava. Heitor ficava super ansioso quando ele vinha visitar Heitor. E eu fiquei pensando, poxa, dessa vez eu tenho que tomar uma decisão e eu não aceito que seja reversível, porque eu não vou ficar brincando com meus filhos dessa forma, de papai tá aqui, não tá. Então, para mim, foi muito pesado, eu vi como muita responsabilidade da minha parte fazer isso, mas chegou uma hora que para mim estava insustentável. Isso, Rayane, de ter um significado, um peso diferente, o processo da decisão, é interessante porque mesmo eu, e eu conversava muito isso com a Bruna, mesmo eu que fiquei numa situação em que estava quase posto já a situação ali para mim, do que iria se desenrolar, não tive tanto esse tempo de construir uma ideia de uma separação, ainda antes de tudo acontecer, quando percebia algumas dificuldades, eu nem me permitia pensar nessa possibilidade. Eu sei que por questões minhas também, mas também pensando, não construir isso aqui tudo para simplesmente abandonar quando as coisas ficassem difíceis, sabe? Até que algo se impôs e fez esse corte.
Mas ainda assim eu me peguei, a gente se pega assim, tão feminista, tão liberada de tanta coisa, se pega assim nas coisas mais tradicionais. Porque eu lembro de tantas vezes mandar, às vezes, mensagem para a Bruna e dizer, olha, como que tá doendo num Natal, numa data comemorativa, naquelas coisas mais piegas, naquelas coisas mais clichês que você pode pensar e que, como tu falou, eu sempre disse que eu não queria ficar por causa de filhos. E a gente se vê vivendo dilemas que a gente acredita que algumas mulheres não viveriam. Mas a gente vive, de repente, pensar como que é difícil passar por algumas situações sem ter o suporte que a família, ninguém está vendo eu fazer aspa no dedo, a família é pintada ali no comercial de margarina. Então, eu, ainda com um rompimento assim meio abrupto, cheguei a considerar, da mesma forma, em alguns momentos, assim, será que não sou eu que tenho que suportar um pouco mais, já que eu assumi essa responsabilidade de ter filhos e de colocar os filhos no mundo, será que eu não teria que suportar isso? Até chegar o momento de você pensar assim, não, eu quero que eles saibam que eles não precisam tolerar qualquer coisa para não ter que passar por algumas situações, né? Que eles podem enfrentar dificuldades. Acho que a gente acredita muito nessa família comercial de margarina, né? Tu falaste isso aí agora e eu pensei, muito mais, porque no meu caso era assim, né? Era essa família aí, tanto é que foi um baque assim para a maioria das pessoas. E quando eu me toquei que eu não queria que Lara acreditasse nesse tipo de ideal de vida, né, minha família, assim, uma vida comercial de margarina, a coisa para mim começou a ficar um pouco mais, não sei se mais fácil, assim, mas mais possível. A pergunta foi, algum momento vocês já pensaram em ficar por conta dos filhos? No meu caso foi isso, né? Eu falei aí inicialmente para vocês que ensaiei várias vezes tomar essa decisão. Conversávamos sobre isso, era uma conversa muito superficial, sabe, assim, muito aqui no plano das ideias e tal, e aí outra pessoa sempre dizia assim, não, mas isso é o fim, isso não pode ser feito, tem muita coisa construída, e as coisas que estão construídas não são só nossas, né, são dela também, da Lara. E no final das contas, o que eu percebo, né, hoje, é que às vezes a gente se coloca no lugar de vítima, né, por exemplo, assim, nossa, como é que isso veio acontecer comigo? Quando, na verdade, a gente não se toca de que a coisa já está acontecendo há muito tempo. Sim. Né? No comercialzinho. A gente está fazendo esse comercial, a gente está criando esse comercial. Né? Eu acho que a gente cria um ideal até para suportar o que a gente já não estava suportando em algumas questões da relação, sabe? Cássia, e você falou aí sobre essa coisa de ideais, assim, tradicionais, né? Eu percebi que a ideia que eu tinha de família envolvia necessariamente a presença do pai dos meus filhos, né? Então, quando eu rompi com essa relação, eu achei que minha família tinha se destruído. Então, eu pensei assim, cara, não foi essa família que eu idealizei. Então, eu pensava assim, quando eu pensava numa vida, num futuro como mãe, eu não pensava no futuro como mãe sem o pai dos meus filhos. Então, essa foi uma outra coisa que eu precisei desconstruir na vivência mesmo, porque em teoria eu já tinha essa noção de que família não é só pai, mãe, enfim, mas eu precisei desconstruir na pele mesmo a noção de que é possível eu ter, é possível ser eles minha família, entende? Isso para mim foi muito forte quando eu fiz uma viagem com meus filhos, só eu e eles. Porque Maravilha. Viagem, melhor coisa. Todo mundo julgava que não era possível. Eu julgava que não era possível. Eu julgava que precisava necessariamente daquela pessoa dividindo aquela responsabilidade. E, óbvio, é muito complicado você viajar com 2 crianças, Sim. né? Mas, assim, e depende de uma rede de apoio e tudo mais, e eu fui construindo caminhos. Eu conversei antes com amigos, falei, eu tô levando meus filhos, vou precisar de apoio. Ok, a gente te dá esse suporte, te dá esse apoio e fui, entendeu? Isso para mim foi, assim, essencial para eu sentir que é possível. Sim. Eu acho que essa coisa da viagem é bem simbólica. Sim. Vou levantar o dedinho aqui, ó. É bem simbólica e acho que todas nós deveríamos, né, assim, dentro das proporções possíveis, experimentar fazer isso, né? É lógico que precisa de um tempo, né? No início as coisas ainda estão muito misturadas, né? Você vai fazer uma viagem, mas tem a outra viagem que a gente fez para um lugar parecido com fulano, mistura. E essa viagem tem muito isso de que é possível fazer coisas que você só fazia com a outra pessoa,
Tem muito a ver com a questão da identidade, né? E mostra muito, vem muita coisa assim como voadora na nossa cara, né? Como isso que a Rayane tá falando aí. Nossa, mas a gente prega tanto essa coisa de família, né? Das diversas configurações e possibilidades, né? De familiares, e a gente se vê aqui amarrada, presa a uma coisa dessas, né? Esse desenhinho, pai, mãe, filho. Isso, eu lembro até de ter conversado isso com a Rayane uma vez, assim, de que quando eu tive filhos, decidi ter filhos, eu não considerei essa possibilidade de em algum momento estar cuidando e lidando com eles também, entre aspas, sozinha, no sentido de que algumas coisas como viagens, alguns passeios, algumas decisões que precisam ser tomadas naquele momento para educar e para seguir, você não estaria com a presença do pai ali. E isso é como tu colocaste, Bruna, uma voadora na cara, assim, de tanto... Para que tanta leitura, né? Vem essa pergunta para mim, para que tanta leitura? Se no final das contas a gente está com isso na carne, a gente cresce de um jeito exponencial, porque também Com muitas certeza. coisas que a gente coloca, que a gente está vivendo por causa das crianças, ou por causa do que fulano disse, você também acaba crescendo de uma forma significativa quando você entende que tem muitas dores ali que são coletivas, desse lugar de mãe, de mulher, enquanto mãe, não tendo essa família organizada de uma maneira tradicional, né, que não tem nada de necessariamente ideal, mas só é tradicional. E você também começa a olhar para que algumas dessas coisas estão atravessadas pelos filhos, mas que tem a ver com você, né? Por isso que eu acho que é tão importante essa coisa da viagem. Nem todo mundo tem essa possibilidade de viajar, mas um passeio, alguma coisa que você sempre fez junto e de repente experimentar sozinha e se dar conta, eu lembro até do teu relato, que tu fizeste dessa viagem, assim, se dar conta de que é difícil, é diferente, precisa de um arranjo diferente, mas que é super possível e que pode ser extremamente prazeroso também. E a sensação de ter passado de fase, né? Não sei se vocês viveram isso também, mas assim, é uma sensação maravilhosa, que não há nada no mundo que se compare, assim, é uma sensação mesmo de que, olha, eu cheguei até aqui, então há muito mais que agora que eu consigo fazer. Totalmente. Bruna, eu fiz essa viagem com meus filhos, então eu estava ali no papel de mãe, mas eu me senti livre como mulher, entende? Então, assim, nossa, muito. Foi uma mudança, não só nesse papel, nesse exercício da maternidade, foi uma mudança, assim, global, foi uma mudança para mim como mulher, como pessoa. Aí, Rayane, tu trouxe o terceiro ponto que a gente estava aqui para discutir. Os pontos são assim, a gente está colocando para a gente não ficar aqui 5 dias falando, né? Mas essa ideia de mãe solteira, né, e mulher solteira, como que fica? Porque a gente fica muito enquanto mãe, é um negócio que fica extremamente impregnado na mulher. Nossa, né? E aí, de repente, eu sou mãe, mas também sou uma mulher solteira. Como viver isso? Eu não sei como é que foi a experiência de cada uma aqui. Tem uma que já casou, Bruna, tem uma que está namorando, eu, e tem uma que está solteira, livre e desimpedida, Rayane, né? Então tem três de repente não, e ela não comunicou ainda. Mas eu perguntei antes. Eu sei. Eu sou solteira. E, primeiro, eu odeio esse termo mãe solteira. Gente, eu odeio. Porque ninguém fala pai solteiro. Né? Ele pode ser um homem solteiro, ele é solteiro, mas ninguém fala, ele é um pai solteiro. O que fala? Não, fala assim, ele é solteiro e ele é pai. Exato. E a ideia do pai, quando é visto, tipo, a ideia do homem solteiro que é pai, né, é visto como uma vantagem. E a mãe não, né, é um termo pejorativo falar mãe solteira. Então, inclusive na hora assim, quando você vai contactar alguém, ou quando você tá ali no flerte, né, numa coisa. Eu não sei pra vocês, mas pesa, né? Assim, pesou pra mim algumas vezes, depois eu rompi com isso. Eu disse, dane-se. Você tá ali, né, conhecendo outra pessoa e tal, mas eu já tenho filhos. Para um homem é muito tranquilo, é como a Rayane tá falando, assim, parece inclusive um plus, assim, né? Algo a mais. Nossa, que cara interessante. A mulher, né, a mãe solteira, vixe, nossa. Na época que eu fiz uma conta no Tinder, gente... Incrível, porque vem essa pergunta e eu ficava, meu Deus, qual a relevância disso? Porque eu não vou levar meus filhos para o encontro, isso é certo.
qual é a lógica, né? E ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que essa pergunta, quando era feita por outra parte, me invadia e eu me incomodava com isso, não mencionar que eu sou mãe parecia que eu estava escondendo um grande segredo. É um crime, sim. É como se fosse uma informação que precisa ser dita a todo custo. Quando eu conheço alguém, em qualquer relação que seja, se eu não falar que eu sou mãe, é como se eu estivesse escondendo quase a totalidade da minha identidade. Eu posso não dizer que eu sou gestalterapeuta, eu posso não dizer que eu sou psicóloga, eu posso não dizer que eu sou feminista, militante, mas mãe é preciso dizer porque eu sinto essa necessidade, como se isso engolisse 90% da minha identidade. Rayane, isso que tu falou é sensacional, porque parece que todas as outras coisas que podem ser descobertas, e aí a gente não está falando nem de uma relação, a gente está falando, por exemplo, do Tinder, do encontro, de uma coisa ali muito casual, né? Porque uma relação mais sólida é muito natural que isso apareça, mas num encontro, numa festa, num Tinder, qual é a relevância realmente disso? Sim. E que tantas outras coisas podem ser descobertas no decorrer do tempo e parece legal. Nossa, eu não sabia que você gostava disso. Nossa, eu não sabia. Mas mãe de cara, no Tinder, um aplicativo nada a ver com maternidade, isso se torna muito relevante. Então, qual seria a relevância de saber que é mãe? Para mim, tem um aspecto que é algo que bateu muito em mim quando eu me vi solteira, que é o corpo. Como é visto o corpo de uma mulher e como é visto o corpo da mãe. Né? O corpo de uma mulher que foi atravessado, aí falando aqui na maternidade, no caso de alguém que gestou a criança, né? Nesse caso, porque nem toda mãe necessariamente passa por isso. Mas, falando nisso, que foi o que eu vivi, parece que para o homem saber se a mulher é mãe, tem muito a ver também com o corpo dela. Quanto o corpo dela foi afetado por isso, e aí nas mais diversas e absurdas formas que se possa pensar, né? Só que quando se pensa o cara que é pai, não se pensa no corpo, até porque o corpo dele é quase nada atravessado por isso, né? Se pensa no nível de responsabilidade, de amor, de maturidade, né? Que supostamente esse homem possa ter. Assim, antes de me relacionar com a pessoa com a qual eu estou hoje, né, eu conheci algumas outras pessoas. Não pelo Tinder, até porque eu não tinha muita paciência, né? Mas eu já ouvi relatos de casos de sucesso. Não seria o meu. E teve uma única pessoa que eu cheguei muito perto de engatar uma coisa mais séria, né? E, por incrível que pareça, né, uma das coisas que me fez me distanciar mais foi quando eu ouvi algo do tipo: caramba, mas tu não parece mãe. Isso, ao invés de ter me... né, de ter, sei lá, só como elogio, eu fiquei arrasada. Parece muito doido o que eu tô falando, mas assim, eu fiquei arrasada. Como assim eu não pareço mãe? Tudo que eu já carreguei, em tudo que eu já vivi, né? Isso magoa pra caramba. E o que é parecer mãe, né, Bruna? E o que é parecer mãe? O que é esse ideal, essa imagem de corpo, de, sei lá, personalidade, seja lá o que for, que é ser mãe? Vocês falando sobre corpo, né? Eu lembrei que no primeiro processo de término, na época eu tinha só Heitor, para mim foi uma questão que pegou muito me despir para uma pessoa que não acompanhou o meu processo, né? Então, assim, isso para mim pesou de uma forma absurda. Imaginar a relação sexual mesmo com a pessoa que acompanhou ali tudo, né? Que viu a barriga crescer e criar estria e o corte e enfim, e depois ter que fazer isso com alguém que estava aparecendo ali, né, que não acompanhou nada do meu passado. E eu lembro que na época eu ainda amamentava, então era uma outra questão, né? Outra questão. Porque, assim, o seio é um lugar erotizado, né, na maioria das relações, e para mim era uma questão, porque eu amamentava e estava ali me relacionando com uma pessoa que tinha aparecido ali meio que do nada, caiu de paraquedas. Então, para mim, isso foi uma questão muito forte. Já não percebi mais isso, já nesse segundo processo de separação, para mim já não foi mais uma questão. E uma outra coisa interessante que eu percebi disso é que depois que eu me separei essa segunda vez, que foi essa vez definitiva, eu não me envolvi mais com homens que não são pais.
e eu percebi essa repetição na minha vida, né? Meu interesse só foi voltado para homens que experienciam essa paternidade. Eu suponho que entendam como é a vida de uma pessoa que tem filhos, né? E eu fico muito atenta na forma que se relacionam também com esses filhos, né? Então, se um cara, por exemplo, prioriza um encontro comigo ao invés de estar com os filhos, para mim já não serve, né? Então, eu fico muito atenta também nessa questão. Eu acho que, assim, tem uma coisa que eu vivi diferente nas minhas duas gravidez, que foi, na primeira, e aí talvez tenha a ver um pouco com isso que Bruna falou, assim, você não parece ser mãe. É lógico que na primeira gravidez é diferente, né? Porque é a primeira vez, você está vivendo ali tudo pela primeira vez. E eu lembro que logo de cara, assim que a barriga começou a aparecer, eu comecei a procurar roupas de grávidas, né? Roupas de mãe, vamos dizer assim. Mais caricatas. Que colocava assim, bem caricata, né? Porque eu tava assim, achava o máximo. E parece que era isso que eu tinha que representar agora. Eu não conseguia viver uma outra coisa também no processo da gravidez. Já na segunda gravidez foi bem diferente. Eu queria distância disso. Eu queria conseguir manter, sendo mãe e estando grávida, outros aspectos meus enquanto mulher e de preferências e de tudo assim. Eu fiz questão disso, tanto que eu acho que a única peça assim, de grávida que eu comprei foi uma calça jeans, porque eu adoro calça jeans e eu queria ter só. No mais, era tudo que eu gostava, tamanho maior, né, que desse para usar. Então, isso eu ainda no relacionamento, mas já mostra um pouco de como que é esse dilema do mãe e mulher e dissociar isso. Se você vê no dia 8 de março, o Dia da Mulher, ainda tem muitas campanhas que vão falar de mulher e misturam as coisas, né? Como se mulher sempre tivesse um aspecto de maternidade envolvido. E aí você imagina isso quando a mulher está solteira, querendo viver também outras coisas que não estão relacionadas à sua maternidade, né? Mas não consegue, porque tudo parece absurdo. Como é que pode? Tem 2 filhos, né? Aquela célebre pergunta: cadê as crianças? Onde é que estão as crianças? Né? Você chega num barzinho à noite, você chega num lugar... Eu comecei a responder assim, deixei com um potinho de ração e de água e tranquei em casa. Comecei a responder Nossa, assim essa pergunta porque é ridícula. é absurdo, né? Você acha o quê? Deixei em casa sozinha, vim pra cá porque sou uma mãe responsável? É difícil você romper num casamento ou numa relação algo que você foi educada para fazer aquilo, né? As meninas, né? Eu fico imaginando, por exemplo, aqui em casa eu evito um pouco isso, mas a quantidade de presentes que Lara ganha relacionados a cuidados com crianças, por exemplo, né, ou com a casa. E aí você chegar num casamento e ter que se ver, né, na necessidade de romper com tudo isso, quando é uma construção, quando faz parte da sua identidade. Quando você foi ensinada a acreditar naquilo. Então é difícil você ser mãe, estar aí, né, gestando, gerando, e ainda assim querer vestir outras roupas, né, como tu está colocando aí, que parecem coisas muito bobas, muito pontuais, mas na verdade tem todo um significado pra gente, né, e eu compartilho totalmente o que tu tá falando. Às vezes eu ficava até assustada, assim, nossa, mas por que essa esquiva toda? Eu ganhei algumas roupas, né, eu olhava assim, não, gente, mas é muito grávida. Mas tu tá grávida? Sim, mas eu não tô só grávida, né, fica nessa batalha. Eu passei por isso também, e na minha primeira gestação, depois que Heitor nasceu, para mim foi muito difícil recuperar esses outros elementos da minha identidade, né? Ou até reconstruir. Então, assim, eu me afastei absurdamente de minhas amigas e até senti raiva, porque eu percebi que não era compatível os assuntos mais. Então, nossa. Cara, tipo, elas não são mães, né? Boa parte delas não são mães, então eu fui depois ficando mais leve com isso, mas no começo bateu aquela raiva e tal. E aí eu percebi que demorei muito para me perceber como mulher, como outras coisas, né? E quando eu engravidei de João, foi deliberado de eu não vou me perder de mim. Então eu não vou deixar que eu me veja só como mãe de novo. Então, no momento em que eu estava já com 2 filhos e já separada e me sentindo super mulher e me sentindo muito potente em relação a isso, por alguns momentos eu me senti menos mãe. Então, eu percebi esse conflito, sabe? Se por muito tempo eu me sentia mãe e não me sentia mulher,
houve um outro momento também que eu me senti muito mulher e não me senti tão mãe. Aí é bem difícil de administrar isso. Eu acho que, por isso que eu gosto tanto do conceito de polaridades do Peus, né? Que tem essa coisa do movimento de ir para um lugar e para o outro e de encontrar aquele espaço que aquele momento parece equilibrado, vamos dizer assim. Mas tem o outro aspecto disso, que é também poder ser muito mãe e se inserir nessa experiência, porque também tem uma cobrança de manter essa mulher ali e não se entregar à maternidade. Tem as duas coisas, sabe? É você encontrar esse lugar, porque também tem a mulher, como tu falaste aí dos assuntos, a maternidade, ela, principalmente no início, quando você está gestando e logo que a criança nasce, no puerpério e tudo mais, ela realmente toma conta de você e do seu corpo de uma maneira muito grande. E aí, esse passa a ser, às vezes, o assunto, esse passa a ser a sua direção. Para algumas mulheres, para outras não. A questão é poder passear por esse espaço em que eu me sinto em algum momento mais mãe, em algum momento mais mulher, né? Descolada um pouco desse lugar de mãe. E entra um dilema, que aí, pelo menos para a gente aqui, mulheres héteras, como que é estabelecer uma nova relação com alguém que não é o pai dos seus filhos, né? Porque quando a gente está falando de alguns encontros, algumas coisas mais casuais que acontecem, me parece, né, pelo que eu vivi, um pouco mais, não vou dizer simples, porque nada é simples nesse processo, mas nada é simples, porque tem outras implicações. Mas é diferente, né, quando você começa a se relacionar com alguém que não é o pai dos seus filhos, né? E que aí tá, de alguma forma, já tá numa relação um pouco mais próxima, e aí começa a ter a aproximação com eles. Como que é isso para vocês? Eu conheço algumas amigas também que já vivem isso, que já são casadas, inclusive, e que, como Bruna está vivendo, já vivem a experiência de ter um filho com um novo parceiro e o filho da outra relação. Eu ainda fiquei nervosa com essa pergunta. Tu ficou nervosa? Porque eu percebo que eu ainda não me autorizei a ter essa vivência. Inclusive, levei muito isso para terapia. Por que que eu não consigo estabelecer uma relação com alguém que vá ter um contato maior comigo, né? Será que isso tem a ver com o receio que eu tenho de aproximar meus filhos e, enfim, e criar novas possibilidades? Isso, para mim, é uma coisa muito certa. Eu não estou buscando um pai para os meus filhos. Meus filhos... Mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que eu venha me envolver de uma forma mais sólida vai sim exercer um papel de cuidado. Qualquer pessoa que conviva comigo. Então, assim, para mim isso é muito certo, né? Eu não vou abrir mão, se um dia eu chegar a ter uma relação mais sólida, enfim, eu não vou abrir mão desse convívio, porque faz parte de mim. Não vou criar essa barreira, mas, ao mesmo tempo, eu me percebo ainda me colocando muitas barreiras para que essa relação não chegue. Algumas sessões de análise depois, Rayane, eu tive que admitir isso, assim, que essa frase eu tenho toda, eu não estou procurando um pai para os meus filhos têm pai. Tem pai, mas qualquer pessoa que se aproxime deles vai ter que, nesse sentido, saber desse meu lugar de mãe e que vai, numa relação mais próxima, exercer um papel de cuidado, vai ter que decidir, escolher também pelos meus filhos. A gente não tem como dar conta também de como é que o filho vai olhar para aquele lugar, assim, olha, ele não é o seu pai. Tá, mas e aí se a pessoa disser assim, mas seria bom, não tem como dar conta, né? E aí, Rayane, assim, eu trago verdades, né? Anote. Você disse assim, mas eu acho que eu ainda não me autorizei. Cara, eu acho que não rola essa autorização, assim, sabe? Bem explicadinha. Não dá, não rola. Mesmo quando você se autoriza, depois você se vê vez ou outra, mas será que já estava na hora, né? Será? E assim, fica nesse impasse, e aí eu acho que é o segredo de tudo. Talvez a experimentação, né? Longe de mim estar dizendo que eu estou no experimento, né? Entendam. Mas depois o Gabriel escuta isso aqui, o que é isso aí, Bruna? Como assim? Né? Como assim? Não, mas assim, tem muito disso que Tassi estava falando, e rola esse medo mesmo, né? Eu fiquei num rolo aí, num relacionamento meio sem muita nomeação, eu não sei qual era a titulação disso aí, do status, mas por quase 2 anos. E a pessoa de São Paulo. Para mim era muito mais tranquilo, por exemplo, às vezes ligar o celular e fazer de conta que eu não estava mais existindo,
e dar conta das coisas com a Lara, do que estar me relacionando com alguém que morasse por aqui por perto e que vez ou outra dizia assim, deixa eu ir na tua casa hoje. Não, gente, eu ficava em pânico em relação a isso, porque hoje, né, uma certeza que eu tenho é que para estar comigo, dentro das proporções devidas, o cara vai ter que gostar muito, né, da minha filha. Eu já pensei assim, é louco pensar isso, mas penso assim, tem que gostar na mesma intensidade que gosta de mim, não da mesma forma, porque senão a coisa não vai dar, né, não dá certo. Questão de tolerar. Isso, não, de jeito nenhum. E acho que é bom a gente ter isso muito definido antes de se relacionar e de bancar um casamento, por exemplo, né, ou um estado, enfim. Que aí tem a ver com o que a gente estava falando, né? O eixo central da nossa discussão acho que tem a ver com os filhos. E aí uma segunda relação com filhos, por exemplo, eu vivi um negócio muito desconfortável, mas que foi maravilhoso, assim, foi um divisor de águas para mim. Estávamos almoçando, nós três, eu, a Lara e o meu companheiro. E aí, nesse momento, eu não sei o que foi, teve uma história de fazer cócegas ali, né? Faz cócegas aqui, cócegas ali. E aí eu tenho um pavor de cócegas. E aí a Lara disse assim, mas tio, tu sabia que quando o meu pai, né, fez cócegas na minha mãe uma vez, ela deu uma voadora nele que ele caiu do outro lado do quarto? Aí ficou aquela coisa. Gente, é engraçado, mas foi terrível. Desculpa, eu tô rindo com respeito. Uma lembrança dessas. Ficou eu com aquela cara de paisagem, depois comecei a desmanchar. Meu Deus, e essa lembrança agora? Que foi um momento muito engraçado da vida dos três, no caso eu, né, ela e o pai dela. E que meu atual companheiro não tem obrigação nenhuma de entender a dimensão daquilo. Mas aí do que me serviu? E aí rendeu muita conversa. Eu disse, olha, você precisa entender que existe uma história pregressa. É a história de vida dela. Ela vai falar sobre isso quantas vezes ela quiser. Ninguém tem que se ferir por isso, né? Ou se sentir menos por conta disso. Então, tudo que é muito ruim tem essa potencialidade de ser muito bom também, né? Eu acho que tem muitos dilemas. Vocês já falaram alguns, e aí eu não vou me repetir no que vocês já falaram. Para mim, tem um outro dilema que é essa relação de cuidado, até onde vai, né? Até onde é o cuidado que é preciso, já que você está nessa relação, até onde é um cuidado que você precisa estabelecer um limite. Eu fico muito nessa crise, sem falar em todas as questões do fato de sermos mulheres, então a gente, e héteras, como eu falei, héteras, adoro usar héteras, a gente vai se relacionar com homens, e por se relacionar com homens existem alguns perigos que o machismo e toda as violências que a gente vê que infelizmente são muito mais cometidas por homens do que por mulheres, colocam os filhos em risco também. Eu não posso dizer que eu não penso nisso. Tenho, e ainda mais tendo uma filha, isso tem um peso para mim, uma preocupação, e é lógico que se eu me relaciono com alguém, a priori eu confio nessa pessoa e acredito que seja uma pessoa boa para estar ali, mas infelizmente, ao mesmo tempo, eu não posso me permitir, no mundo que estamos hoje, de baixar a guarda em relação a alguns aspectos, não posso. E aí é muito diferente, quando você está com o pai dos seus filhos, e aí também acho que é uma idealização e uma construção que a gente faz, mas enfim, quando você está com ele, e aí tem alguma questão, um problema com as crianças, e precisa chamar atenção, precisa fazer algo, você tem ali, de alguma forma, uma segurança do amor que é vivido pelos dois em relação àquelas crianças, né? O cuidado, qual é a vivência que você tem. Eu tinha essa certeza, eu não posso dizer isso em relação a outras relações, posso falar com a minha, eu tinha essa certeza, essa segurança. Quando entra uma outra pessoa, você precisa construir isso para saber que ali não é um incômodo com o seu filho, não é um incômodo com a sua filha, né? Que não está sendo um problema, que aquela reclamação ou aquela coisa que é feita é para educar e no sentido do cuidado, saber que aquela outra pessoa que está junto nesse processo de cuidado também. E talvez uma expectativa, como que Bruna colocou, não sei se é absurda o que é, mas tem uma expectativa, sim, de que haja esse afeto pelos filhos, e não como suportar, já que eu gosto tanto dela, eu vou suportar essa bagagenzinha aqui que vem junto, já que faz parte do kit, né? Não consigo nem imaginar essa possibilidade. Tássia, essa história, né, assim, de me sentir segura também, tudo. Isso que tu falaste agora. Eu lembro minha mãe, né? Meu pai faleceu, tinha 3 meses e tudo.
E aí ela sempre falava, né? Uma coisa que ela repetia muito. Eu não quis mais homem nenhum, porque eu não queria ninguém dentro da minha casa brigando com os meus filhos. Ela dizia isso da forma crua, né? Seca. Mas que hoje eu vejo algum sentido, né? Óbvio que eu acho que ela se anulou muito. Ela deixou de viver muita coisa por causa, né, dos filhos, e isso eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente precisa separar muito bem as coisas, e os filhos precisam de pais felizes ali. Mas que tem um sentido, eu vejo um sentido nisso hoje, porque foi um dos motivos, de fato, de ser melhor uma pessoa, né, à distância, um relacionamento à distância, e que eu tanto evitei levar alguém lá em casa, sabe, assim. Mesmo que eu apresentasse como amigo, né, às vezes a gente faz, tá aqui o amigo da mamãe, não sei o quê. Eu também tinha muito isso, né, que a Rayane falou no início, que eu não queria ficar nessa coisa reversível, né, nesse chove não molha, né, nesse vai e vem. Então, eu acho que tudo isso aí assim, se relaciona com as dificuldades de ter, né, de estar com outra pessoa. Né? Eu acho que, assim, essa coisa da relação passa também por uma outra questão que se fala muito do ditado, né? Que precisa de uma vila inteira para cuidar de uma criança, mas, ao mesmo tempo, precisa de uma disponibilidade, que a gente dê abertura para que outras pessoas também façam parte desse cuidado, que aí é um exercício que não é fácil, não. né? Assim, aí eu preciso de uma vida podcast inteira. Exato. Outro podcast, mas vamos deixar para lá. E parece assim que não é a mesma coisa, eu coloquei aqui 2 pesos, 2 medidas, essa vivência, ela passa de um jeito muito diferente pelas mulheres, né? Isso foi uma discussão que eu tive com o pai das crianças no começo, porque ele queria, de alguma forma, entender que era algo similar, e não é, sabe? Assim, eu entendo que tem um impacto também de você ter 2 filhos, e como pai, ele assume a responsabilidade dele, não tem negócio de paternidade ativa, porque ou é pai ou não é, então ele assume, eu posso dizer que eu tenho essa vantagem, esse privilégio em relação às mulheres, infelizmente isso é um privilégio, deveria ser o padrão de um pai que assume a responsabilidade. Quando você assume essa responsabilidade, tem alguns impactos na sua rotina, mas ainda assim, os aspectos sociais que envolvem isso, as construções identitárias sobre o homem, é muito diferente. É muito diferente porque, para começar, o pai que faz isso, a gente até estava discutindo isso outro dia, eu e Rayane, ele já é assim, um cara super ultra uau, ele já tem muitos pontos só porque está fazendo o que tem que fazer, né? E é como naquele filme História de Casamento. A mulher, para conseguir esse status, tem que fazer 10 vezes mais. 10 vezes mais, sim. 10 vezes mais. Então, é bem diferente. Sem falar que, se ele é hétero, provavelmente vai se relacionar com uma mulher, então também oferece menos riscos às crianças, né? Então, a gente sofre 2 vezes a questão do machismo. Vai se relacionar com alguém que está mais aberta a participar desse processo de cuidado, porque, afinal de contas, a mulher, cuidado, amor... E blá, blá, blá. Eu já me questionei sobre isso, porque no meu caso, sim, né? No caso, vocês duas, no caso, guarda compartilhada, não é? Sim. E aí... Que bom que não é vídeo, hein? No caso, sim, não é guarda compartilhada, ainda que eu quiséssemos, né? O pai de Lara mora na cidade a 1.000 e tantos quilômetros daqui. E às vezes eu penso assim, tudo bem, tem muita coisa que é justificada, né? Tem muita ausência que é justificada por conta da distância. Justificada por ele, né? Uhum. Mas e daí, se eu tivesse tomado essa decisão, né? Olha, eu vou precisar, por conta do meu trabalho, eu vou ter que morar, né, agora muito longe daqui. Eu teria sido massacrada, né? Uhum. Isso pra gente aqui é uma coisa que talvez a gente nem pense, porque isso já passou, né, pelo nosso crivo e tudo. Mas essa fala pode ser que foi muito estranho para as outras pessoas, né? Como é que, você está questionando isso, mas o pai da menina tinha que trabalhar. E eu não, né? Sim. Muito Só que você tem que encontrar um jeito de trabalhar sem ficar longe dos filhos, porque você é mãe. O homem tem todas as possibilidades, entende? O homem tem todas as possibilidades. Exato. Isso que vocês estão falando, né, sobre essa diferença, eu tive que me trabalhar muito com relação a isso, em outro ponto que envolve também essa questão geracional. Porque como as referências que eu tive de homem, de pai na minha família, eram homens que compareciam muito mais financeiramente do que afetivamente, então, qualquer coisa que o meu ex fazia, a gente ainda juntos, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Então, eu sempre fui colocada nessa posição de sortuda, de quem tinha achado o picolé premiado. Então, por um bom tempo,
eu pensava dessa forma também. Nossa, como eu sou sortuda, nossa, como eu tenho sorte. Até entender que ali era uma questão muito básica, que até, né, quando foi caindo a ficha de que isso não é mais que sua obrigação, foi que eu fui entendendo o quanto era diferente essa vivência. E aí isso se tornou muito, muito mais nítido quando a gente se separou. E aí eu fui percebendo várias situações muito sutis. Por exemplo, os meninos doentes, mas como assim? Tu vai deixar aqui para casa do pai? Ou ele ligar, Rayane, João passou a noite vomitando. E aí, assim, antes a minha primeira atitude seria, pois traga eles, né? Mas agora não. O mesmo cuidado que eu tenho que adotar aqui, ele tem capacidade de adotar lá. E que deveria saber, né? Não precisaria ligar, por exemplo. Exato. Ele deveria saber. Coisa que foi muito sutil também, que eu fui percebendo e que eu precisei chamar ele para conversar, né? Eu estava num bar e quando eu peguei no meu celular tinham 10 chamadas perdidas. Eu já fiquei preocupada, né? Quando eu retornei a ligação, João estava chorando ao fundo da chamada e ele, Rayane, João, não para de chorar. O que é que eu faço? Antes de pensar, antes de refletir, né? E antes de militar, eu me senti a pior mãe do mundo, porque eu fiquei, meu Deus, eu estou num bar bebendo e meu filho está se esgoelando. Acabei a noite de todo mundo, né? Porque fiquei naquela, não, preciso ir agora, preciso ir agora, preciso ir agora. Acabou o rolê. Em um outro momento, saí com uma amiga minha, e aí, novamente, Rayane, João, não para de chorar. João é o menorzinho, né? Rayane, João, não para de chorar. Aí eu olhei pra minha amiga e falei, a gente precisa ir, porque João tá chorando muito. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ele mama? Eu falei, não, não mama. Ela disse, pois a mesma coisa que pode fazer pra acalentar ele também pode. Quando foi em outro momento, eu conversei com ele. Eu fui me tocando de algumas coisas, né? Como isso tinha também a ver com essa estratégia de dominação, de controle. E foi que eu me dei conta. Quando eu estou trabalhando, ninguém liga para mim, com criança chorando ao fundo da ligação, porque entende que naquele momento eu estou ocupada trabalhando. Porque é que o tempo que eu direciono ao lazer, ele pode ser invadido. Perfeito, Rainha. Perfeito, perfeito. Então, assim, a forma que o tempo livre, e eu digo livre, de obrigações de trabalho da mulher é usado, é totalmente diferente da forma que o homem usa. Completamente. Né? Para mim, assim, isso foi uma situação que ficou muito emblemática para mim. Sensação da outra parte de que pode invadir esse meu tempo livre, de que ele não vai ser levado em consideração, afinal, não estou fazendo nada de relevante da minha vida, e foda-se se eu não tiver. Eu posso estar. Uma outra situação que eu percebi, né? Quando eu estava indo para as plenárias em Fortaleza, eu estava chegando da segunda pela manhã. E aí eu decidi ficar chegando no domingo. Eu saía de lá no sábado à noite e chegava no domingo. O pai dos meus filhos se sentia no direito de trazer os meninos, sendo que era obrigação deles entregar só na segunda. E aí eu parei em um momento e pensei, cara, tipo, qual o sentido disso? E eu fui falar com ele, eu disse, olha, se eu decido voltar na segunda ou no domingo, isso não tem a ver com você, tem a ver comigo. Né? O que você faz com eles não é um favor para quando eu chegar em casa você vir entregar. Então, assim, isso para mim fica muito nítido de como o nosso uso do tempo ele é controlado, existe essa tentativa de controle e de como é diferente. Rayane, esse teu relato, assim, mexeu muito, muito comigo aqui, assim, eu fiquei pensando, né, e lembrando da minha fase mais solta aí, né, que foi muito pouco, muito tímido até, eu acho. Mas a história das visitações, né, eu lembro que quando a gente foi decidir, né, qual dia que eu vou ficar com ela, não sei o que essa parte é muito chata, né, assim, até dolorosa, você burocratizar os cuidados com o filho e tudo, isso mexia demais comigo, né, levei um tempo para encarar isso com uma certa naturalidade, foi bem difícil. E aí, assim, ele trabalhava, né, trabalho o dia inteiro, segunda a sexta, e aí depois eu me questionei muito por que eu simplesmente aceitei, né. Ele ficava com os finais de semana, começou de 15 em 15 dias e depois virou algo semanal. Várias vezes aconteceu, por exemplo, né, dele dizer assim, eu vou precisar levar a Lara hoje um pouco mais cedo, no domingo, que em tese seria da sexta ao domingo à noite. Por que? Não, porque eu tô com um monte de coisa aqui pra fazer. No trabalho tem um treinamento, não sei o quê. E aí eu não tenho quem deixar. Aí é muito óbvio, né? Então tudo bem, então. A gente às vezes falta energia pra aquela briga política e tudo. Uhum. Só que eu estava me virando, porque eu também trabalhava. E uma outra coisa, né? Quando chegava esse domingo, finalzinho de tarde,
era quando eu já tinha terminado de fazer tudo em casa, né, de organizar plano de aula, não sei o quê. E aí era a hora do meu lazer. Ou seja, eu não tinha essa hora de lazer. Vez ou outra eu saía de madrugada num sábado, e isso também era algo visto, não só pelas pessoas, mas eu também me questionava, mas o que eu estou fazendo aqui, né, essa coisa do tempo livre? Eu poderia estar em casa, porque amanhã vai ter muito mais coisa para fazer. Esse tipo de preocupação, eu acho muito difícil que um pai tenha. Né? Da mesma forma que eu precisava me virar para encontrar minha rede de apoio, né, para que eu conseguisse dar conta de tudo que eu queria fazer, inclusive as coisas para mim, porque diabos ele não fazia o mesmo, né? Eu vivi isso antes até da separação. Eu tinha uma pessoa que trabalhava e cuidava das crianças para que eu pudesse trabalhar. E assim, quando eu estava trabalhando, que as crianças estavam com ela, eu estava tranquila, porque eu estava trabalhando e aí elas estavam com a babá. Mas se eu precisasse, se alguém me chamasse assim, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa, eu ficava me sentindo Pesa mais, né? Eu não estou em casa cuidando porque eu estou tomando um café. Eu não estou trabalhando. Nada. Exato. Eu não estou fazendo nada, eu deveria estar com os meus filhos. E aí, quando eu me separei, isso foi muito forte. E tem uma coisa que tu falou do picolé premiado, Rayane, que eu vivi também muito isso. Apesar de não ter vivido essa experiência familiar que você viveu, tem essa questão social que é maior, que envolve todas nós, vivendo isso ou não. Assim, eu tenho uma experiência em casa, meu pai e minha mãe são casados até hoje. Assim, então, a experiência é bem diferente. Ainda assim, essa coisa de que, nossa, que sorte que eu tenho, eu ouvi várias vezes, a sorte que eu tenho, porque no meu caso, o processo de separação com relação às crianças foi bem tranquilo, dos dois assumirem igualmente a responsabilidade. A discussão é muito mais assim, como é que a gente divide para que os dois tenham a oportunidade de ficar um bom tempo. Então, nesse sentido, eu posso dizer que sou privilegiada, porque, infelizmente, a maioria dos homens não assume isso. Mas não porque o meu ex esteja fazendo uma grande coisa, né? Ele está fazendo algo que ele tem que fazer como pai, que é a responsabilidade, né? Mas essa coisa de, é porque tu ainda tem sorte por causa disso, tu tem sorte de... talvez sorte nesse sentido, já que a grande maioria não faz. Como você ter direito ao básico, né? Assim, talvez o pai saber qual é a responsabilidade dele mínima. E isso que a Rayane usou uma expressão assim, quando ele vem entregar, a coisa da entrega me dá a sensação de devolver a quem é de direito, né? Veio devolver. Então, a mesma coisa que Bruna coloca, eu vou precisar deixar ela mais cedo, porque eu preciso. Então, eu vou precisar entregar de volta aí mais cedo. Quando é diferente, eu estou vivendo uma situação estranha, sabe, ultimamente, porque com a questão do isolamento e tudo mais, o trabalho para mim triplicou, estando à frente de uma instituição de ensino que precisa manter todas as atividades, assim, para mim está muito, muito, muito sobrecarregado. E eu não conseguiria fazer todas essas coisas sem nenhuma ajuda em casa, fazer todas as coisas de casa e dar conta do que eu estou tendo que dar. Então, nesse período a gente inverteu. As crianças estão passando mais tempo com ele, né, já que ele está com muito mais flexibilidade de tempo no trabalho do que eu, e ficam comigo sexta, sábado, domingo, teve bastante feriado, todos os feriados, ou vem na quinta-noite, fica até... Isso é uma necessidade, mas eu não posso negar de ter me sentido culpada e de me sentir mal muitas vezes. Só que não tem, assim, eu consigo entender racionalmente que não teria nenhum motivo para isso, porque afinal de contas isso acontece no inverso com muita frequência, mas parece que tem uma grande coisa sendo feita. E me senti pior ainda quando aconteceu uma situação em que a gente teve um feriadão aí bem grande, foi da Semana Santa, e aí eu conversei e falei assim, olha, vou ficar, já pego as crianças antes, pegou meu aniversário, feriado, tudo, fiquei com eles direto. E aí eu disse, olha, mas eu queria ver se tinha como você ficar com eles já a partir do domingo, porque eu estou exausta. Eu estou passando a semana inteira trabalhando. No final de semana, quando eles chegam para cá, tem uma demanda enorme, né, de atividade, de tudo, até da saudade do tempo que tá. E eu queria, nesse período, já que foi mais prolongado, ter pelo menos um dia para eu descansar, para eu não fazer nada. Eu não tinha nenhum motivo de trabalho, objetivo para isso. Era só porque eu queria descansar.
E foi muito difícil, mas foi um exercício, dizer, não, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso descansar. E aí, nesse sentido, de novo, eu falo do privilégio, foi ok, a gente combinou e isso foi feito. Mas, de fato, não é algo fácil. Eu lembrei também de uma situação muito recente em que eu fui ajustar os horários, né, com o pai dos meus filhos, e aí ele fala assim, e por que isso? Tu vai viajar? Aí eu falei assim, eu preciso responder o que é que eu vou fazer? E aí ele se tocou e falou, não, Raiane, por favor, não responda, né? A gente já vinha dialogando sobre isso, mas de fato é um exercício, e muitas vezes eu fico me podando para não dar uma satisfação. Eu não preciso dizer o que é que eu vou fazer. Se aceitar a negociação, ok. Então, assim, se eu quiser não fazer nada, eu não vou fazer nada. Olha, eu preciso mudar esse horário porque eu vou fazer isso, isso e isso, entendeu? Mas só de pedir que o outro assuma um pedaço. Sim. Não, tá gente, engraçado esse levantado de dedo, gente. Vocês não estão vendo que não é vídeo, mas tem um levantado de dedo aqui para falar. Coisa que eu tô aprendendo a fazer, né? Porque eu falo demais. Mas, gente, isso tá me angustiando horrores, assim, isso de você, né? Tua fala agora, tá? Você fica pensando, você mendigando um período de descanso do que a gente tá falando, pelo amor de Deus. E esse cenário que vocês estão expondo, assim, tá muito mais escancarado agora, né? Nessa situação em que nós estamos vivendo. Eu não sei, não tô tentando lembrar agora onde foi que eu li isso hoje. Tá muita coisa que a gente tem acesso, que eu nem lembro mais de quem foi essa fala, de onde foi essa notícia. Mas, assim, as mulheres, né, as acadêmicas estão entregando, sei lá, 50% menos dos projetos. Eu vi. E tu viu também? Caramba, foi a Thaís Farage que postou um artigo na revista. Foi maravilhoso. Essa mesma. E aí, nossa, os homens estão trabalhando muito mais, né? O nível de produtividade, uau! Caramba! Menos, né? E aí, 50% menos. Eu estou batendo palmas para as mães que estão conseguindo entregar 50%, esse 50%, né? Da parcela de projetos, enfim, de produções. Cara, isso aqui, olha, outro podcast também. Eu acho que a gente vai fazer a parte 2 desse negócio, pra gente finalizar, pronto, porque tem coisa demais. Mas pra gente finalizar, eu acho que a gente poderia dividir duas coisas, assim, para vocês. O que foi, de tudo isso que a gente falou, o que é mais difícil de lidar? E se vocês pudessem, aquela coisa assim, bem clichê, a gente já disse várias vezes aqui no Brutus que a gente não dá conselho, né? Que a gente não está falando de um lugar comum, que cada um realmente tem um espaço e uma vivência muito diferente, então a gente só pode falar a partir de onde estamos, e reconhecemos isso, né? Mas se vocês fossem falar a partir do lugar de onde vocês estão, do que vocês viveram, o que diriam enquanto conselho, né? Eu acho que... Momento guru, dicas. Momento dicas, né? E aí, gente, o que a gente faz com dica é assim, a gente ouve. Se isso fizer sentido, ok. Se não fizer, joga fora. Não precisa ficar desesperando. Então guarda, usa quando precisar. Quando precisar. Se não precisar, joga fora. Não precisa ficar se debatendo com coisas que não fazem sentido. Eu acho que a gente perde muito tempo com isso, né? A gente vai falar... se começar a se debater muito, é porque tem alguma coisa aí. Então, serve também de outra coisa, né? Se a dica ofendeu demais, tem isso. Também. Vamos conversar para a convidada. O que foi mais difícil? Vamos começar pela convidada, né? Essa pérola. O que foi mais difícil, Raiane, para ti, de tudo isso que a gente falou e que tu viveste? Então, para mim, Bruna falou aí dessa questão de burocratizar essa visita, né? E para mim foi difícil ter que brigar por isso. Você devia estar fazendo questão e querendo ver muito mais, né? Então, para mim foi difícil perceber que semana não tinha aquela mensagem de e aí, como é que tá os meninos? Estou com saudade deles, né? Eu cheguei a contar quantos dias passava sem ter essa preocupação ou essa pergunta. E para mim isso foi muito difícil. Pensar em judicializar essa questão é difícil para mim, porque até então está num acordo informal. E o que é que eu falaria para uma mulher que está vivenciando, né, que se identifica com essa fala e está vivendo esse processo e também partindo desse lugar de que fui eu que tomei essa decisão? Eu pensei muito na palavra faísca, né, que fica muito difícil perceber como é que vai ficar um futuro. Muitas vezes a gente não tem essa referência quando toma essa decisão, mas eu penso que se a gente conseguir visualizar pequenas faíscas, dá para ir por aí,
né, para que em algum outro momento o caminho se torne mais iluminado, talvez. E eu gosto muito do trecho daquele livro Para Educar Crianças Feministas, que me prendeu muito. É um livro muito simples, é uma carta, né? Uhum. Quando a Chimamanda fala assim, que em qualquer situação, se você inverter os papéis, se não der para outra parte fazer a mesma coisa que você, ou você não der para fazer aquela mesma coisa também, é desigual. Não existe, não tem como flexibilizar, não tem como relativizar. Em qualquer situação, se você inverter os papéis e se a mesma atitude, a mesma conduta não corresponder ao que você faz, né, a outra conduta não corresponde ao que você faz, é uma relação desigual. Então, eu procuro muito partir disso aí, né? Eu sempre estou comparando. E se fosse o contrário? E se fosse o contrário? Ela traz o exemplo. Se o seu marido lhe trai, o que é que significa perdoar essa traição, por exemplo? Se fosse você traindo, você acha que ele lhe perdoaria? Se sim, é uma igual, né? Então, eu sempre procuro partir disso aí. Legal, muito bom. Bruna? Para mim, assim, a parte mais difícil, eu não consigo escolher entre essas duas, assim, né? A Rayane foi meio poética agora. A parte mais poética da dificuldade para mim, né, foi assim, foi aceitar, né, chegar a aceitar, e foi um ponto muito distante, assim, eu percorri longos caminhos, aceitar que não tem como nós dois, né, os dois separados, serem para ela o que nós éramos juntos. Assim, isso foi muito difícil de entender, mais difícil ainda de aceitar, mas que foi algo, assim, foi um marco, né? E a outra coisa mais difícil é algo mais prático, assim, toda essa decisão judicial, né? Apesar de que foi um divórcio consensual, né? Eu acho que nunca ocorre essa coisa do consenso 100%, sabe, gente? É impossível. Vez ou outra você se vê ali, não, mas em relação à pensão, por exemplo, em relação a visitas, né? De repente, aquilo que nunca você imaginou que teria um valor financeiro, precisa ter um preço agora. E que você também precisa estar sustentando, né? Assim, você tem que estar às vezes tem questões com advogados no meio, aí cada um tem seus valores, não sei o quê, um olha para esse lado, outro olha para aquele lado. Então, essa coisa da burocratização, né, repito, ainda hoje, de vez ou outra, eu me vejo pensando nisso, então foi uma das coisas mais difíceis. E a dica, o conselho, eu acho que assim, é a gente tentar encontrar, eu sei que às vezes parece impossível, ainda que os términos, as separações, os rompimentos possam sim, né, ter essa possibilidade de ser um pouco mais leve que outros, sem soco, sem pancadaria, sem roupa na calçada, né, jogada na mala. Mas é você tentar encontrar um ponto de sanidade dentro do caos todo, que você vai precisar. Principalmente quando você precisa decidir coisas pelos seus filhos, né, direitos dos seus filhos. Você está ali tão fragilizada que aí, não, é tudo muito pessoal, não quero mexer nisso, não sei o quê, ai, mas aí me ofendi, né? Tem que lembrar que isso tudo vai passar e o que vai ficar é essa parte aqui prática, né? Que a gente vai ter que fazer a manutenção. Então, o conselho seria isso, né? E tentar se cuidar dentro do processo, né? Tentar levar em consideração, inclusive, essas coisas que a gente está falando aqui, que parece uma fala muito distante, né? Isso é muito coisa de feminista, eu ouvi muito isso. Eu não virei uma chavinha da noite para o dia. Muita coisa foi vivida, né? Tenho muito conhecimento de causa e eu... né, assim, acho que é bom a gente conhecer sempre o nosso lugar. A minha então, fala seria essa. Falar o que tocou mais ela nesse processo, né? Tu falou agora do olhar dos filhos sobre vocês, né? Que não vai ser o mesmo. Cara, e me veio uma coisa que é assim, como eu que tomei essa atitude de terminar, e como a cena do meu ex saindo de casa foi uma cena muito dramática, para o meu filho que presenciou, aquela coisa de mochila e abraço e choro, sabe? Malas, né? Eu fiquei como a vilã da história, né? Então, para mim, eu precisei abrir mão desse lugar de querer ser a boazinha. Porque Heitor tem 5 anos, ele tinha 3 para 4, e ele sentiu a necessidade de encontrar um vilão e um mocinho. E com certeza. Ele sabe que existiu, ele entendeu que existiu uma decisão da minha parte. Então,
ele sentiu essa necessidade de dizer, você é a vilã. E ele usou essa palavra, você é vilã. Você deixou meu pai ir embora, porque foi a minha decisão. Dói, né? E assim, entender isso, entender que, ok, tudo bem, ele vai ter o tempo dele para digerir, né? Não vai ser agora que ele vai entender que as coisas não se tratam de lado bom ou ruim, bem e mal, mas que eu preciso aceitar que ele está me colocando nesse lugar de vilã, também foi essencial para a minha própria paz e para a minha própria sanidade mental. Dar foi espaço para que cena... ele também viva, as crianças também possam viver, lidar da forma que elas podem lidar. E aí a gente também tem que sustentar, se somos os adultos da relação, a gente também vai ter que sustentar algumas coisas que é a forma como uma criança de 3 ou 4 anos, ou 7 ou 8, e também não tem como lidar com a fantasia, lidar. né? Assim, acho que no nosso caso aqui tem bem essa semelhança também dos filhos já conseguirem dialogar, né, e questionar muita coisa, que torna o processo mais difícil. Talvez ali com a criança que ainda não tenha desenvolvido a questão da linguagem, tudo seja um pouco menos difícil, porque eu ouvi muita coisa jogada na minha cara pela minha própria filha. Essa cena da mala, né, de arrumar a mala, de sair, foi terrível, né, algo assim muito mais simbólico, e eu lembro que depois de tudo, a gente sentou, conversou com ela, disse que não ia mais, né, mas não, enfim, não estaríamos mais casados, foi uma questão de 3 dias por aí. E eu vi que ela ficou procurando esse vilão, Rayane. Ela ficou procurando, sabe? Assim, ela olhava para um lado e para o outro, me questionava de umas coisas. Mas chegou um dia que ela dividiu. Que ela jogou para os dois, né? E só que ela disse para mim, não disse para ele. Ela disse assim, mas mãe, sabe o que eu entendo hoje? Vocês mentiram. Porque tem essa coisa, né? De ver foto, de ter declaração de amor, não sei o quê. Presentes, flores chegando. E aí, do nada, como assim? A coisa desmoronou? Né? Outra dificuldade em relação a divórcio com filhos é quando o filho ele tá ali ligadíssimo e lhe questionando. O filme, assim, para você assistir, olha, vamos sentar aqui, vamos ver isso aqui tudo que talvez você não esteja lembrando, ou que você acha que eu não sei, eu estou ligada. Para mim, o que foi mais difícil, aí eu ouvi vocês aí, tem muita coisa que se assemelha. Assim. Uma coisa que a Bruna falou para mim mexe muito comigo, que foi o que mais me doeu e ainda mexe, que é não poder mais estar com as crianças da mesma forma, não poder estar para eles daquela mesma forma. E aí envolve muita coisa. Envolve o fato de que tem aspectos meus da maternidade também que só eram possíveis naquele contexto, que só se apresentavam, que só apareciam naquele contexto. Então, eu também mudei enquanto mãe. Eu também mudei a minha forma de me relacionar com eles. E isso, para mim, foi difícil no início notar que havia e aí a gente entra aqui na questão de terapia, teoria do self, um monte de coisa, né? Que havia uma Tássia, uma mãe que se apresentava naquela relação e que não se apresenta apresenta outra coisa, né? Que também é boa, mas é outra coisa, né? Seja lá o que boa quer dizer. Mas isso para mim foi difícil e perceber que eu não acompanharia mais eles em tudo. Assim. Eu sei que a gente não acompanha em tudo, mas tem uma ilusão que a gente nutre quando está ali o tempo todo junto com você, que você está acompanhando tudo, cada momento. Hoje eu sinto que eu perco algumas coisas, eu não tenho muito controle sobre algumas coisas que acontecem com eles, de bom, de ruim, então isso é um pouco... Isso é difícil. Isso para mim foi bem difícil. Perder essa presença, esse acompanhamento diário, a integralidade, de uma né? vez, a integralidade da coisa, admitir de uma vez por todas que eu não tenho esse controle, que a gente se ilude por um tempo que tem, mas de uma forma mais radical. E com relação a conselho, né, se é que pode se dar, eu acho que é parecido com algo que a Rayane falou, mas de uma outra forma, que é não aceitar esse lugar, a gente está chegando perto do Dia das Mães agora, esse lugar romântico e heróico que se colocam as mães para cobrar da gente uma coisa muito maior do que é cobrado dos pais das crianças. Então, é buscar essa igualdade na relação sempre que possível, né? De novo, eu estou falando do lugar que eu conheço e que eu vivo. Eu não estou falando de uma relação como eventualmente pode se ter de um pai violento, de um homem violento, eu não estou falando disso. Estou falando de uma relação em que é possível exigir uma igualdade nos processos, é possível não cobrar de você coisas do tipo, como eu ouvi, não sei como tu tem coragem de deixar o pai deles levar, por exemplo, para uma emergência, não sei como tu tem coragem. E nesse não sei como tu tem coragem, há uma
um descrédito na minha capacidade de mãe, no meu amor de mãe, em uma série de coisas, porque afinal de contas, se eu fosse uma mãe que realmente amasse, ou realmente boa, eu não faria isso, né? Porque afinal de contas tem coisas que só a mãe pode fazer. Ele também pode fazer. Ele também pode ligar para o trabalho e dizer que não vai porque o filho está doente. Ele também pode fazer, ficar acordado a madrugada inteira. Ele também pode ficar a madrugada inteira e no outro dia ter que dar conta de novo o dia inteiro, como você faz. Então, é buscar esse caminho de igualdade que não é fácil, porque vira e mexe, por mais desconstrução que você faça, você se percebe submetido nesse lugar. Eu acho que então é manter as anteninhas ligadas para saber se de repente você não está se colocando num lugar muito desigual nesse processo. Eu acho que Está, você falou muito sobre coragem agora, né? Como é que você tem coragem? Porque tem um sentido meio pejorativo nisso também. Sim, mas para a grande maioria das coisas que a gente precisa fazer na vida e não faz, é preciso do quê? Coragem. Sim, né? Coragem. E tá aí não querendo romantizar uma coisa que é, né, assim, é terrível ainda, né? Seja lá você a pessoa que decidiu ou a pessoa que foi que não foi avisada, enfim, mesmo sendo muito difícil, eu não tô querendo romantizar, mas é uma grande oportunidade para rever tudo isso aí que vocês estão colocando. De outra vez eu acho que é um amor muito grande pelos nossos filhos, poder mostrar para eles que é possível ter coragem para viver, é possível ter coragem para assumir aquilo que você quer ser e que você quer lidar. Eu acho que isso é uma prova de amor muito maior do que a submissão. Raiane, tem mais alguma coisa que quer dizer? Olha a cara dela. Assim, pensando nessa coisa assim, para também a gente não acabar caindo na ideia de que a gente se coloca nesse lugar de desigualdade, né? Se trata de uma questão estrutural, então a gente está colocando no lugar, né? Eu acho que o importante é essa tomada de consciência e né, ter essa consciência, assim, e reunir forças mesmo, construir rede de apoio, se possível, dentro das possibilidades de cada pessoa. Eu ouvia socorro todo dia aquela música Triste, Louco ou Má. Prefiro mapas, traçar de novo a estrada e ver cores nas cinzas, né? E a vida reinventar. Para mim foi um hino e eu ouvia todo dia antes de tomar essa decisão. Eu ouvia todo dia, porque era uma forma de eu ir juntando força até conseguir fazer o que eu realmente queria. Essa tomada de consciência é uma coisa muito peculiar, singular, muito única. É isso mesmo que a Raiane colocou, não é uma coisa que a gente se coloca, é um lugar que a gente é colocado, por isso que a gente se assusta tanto com estar vivendo coisas que a gente parecia que pelo conhecimento que tem não se colocaria. É algo mais forte, então eu acho que é preciso estar atento e forte, né? Estar atento e forte, o tempo inteiro atenta a essa possibilidade. E vou lembrar também, tu falou de música, Raiane, aquela bendita música Sou Eu Queimando que não sai da minha cabeça, que Raiane me lembrou, porque a proposta é outra, mas o que ficou muito forte é isso, assim, dar sempre o lugar que é dado para a mulher é aquela que manda, né? Ela que manda, eu obedeço, mas é mais ou menos isso, sou eu queimando, sou eu queimando, sou eu queimando, e sou eu queimando, sou eu que acabo me queimando inteira na fogueira. Ela que manda, mas ela quem queima. Ilusório de autoridade que é dado a gente. Vamos ficar atentas e fortes. É isso, gente. Obrigada, Raiane. Foi maravilhoso. Valeu, Raiane. Agora, também assim, a gente gosta de retorno, né, amiga? Vamos solicitando aqui. E é bom comentar isso lá no perfil das Brutas, mesmo para que tanto eu, Tássia, a Raiane tenhamos acesso. Podem fazer pergunta, dizer o que achou, né? Amiga, críticas, tal dúvidas, enfim. Exato, críticas, inclusive, estamos aí, disponíveis. Estamos aí, gente. Pois, brigadão, Raiane. Beijo, Bruna. Beijos. Tchau. Tchau.